Vamos lá, então. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso curso, começando hoje, sobre obsessão e desobsessão. Meu nome é Soraya, sou trabalhadora da casa e, em alguns momentos, também apresento o estudo da mediunidade e o Evangelho. Então, eu coloquei o nosso informativo para que vocês, para quem não viu ou não lembra, alguma coisa assim, só para a gente relembrar, né, as datas. Será 16 de agosto, 23 de agosto e 30 de agosto, 6 de setembro, 13 de setembro e 20 de setembro. Então, vamos começar. Aqui está meu nome. Vamos lá, então. Então, a gente vai começar primeiro com a conceituação de que é obsessão. A gente sempre começa da base, né, para que a gente tenha uma ideia, não tenha uma palavra no meio do que a gente vai falar que fique sem sentido para nós. Então, como o nome do curso é Obsessão e Desobsessão, a gente vai conceituar obsessão, porque faz parte do tema, para que todo mundo saiba o que significa obsessão. Ok? Então, se a gente for buscar a origem pelo dicionário, vem do latim obsessionis, significa impertinência e perseguição, que é bem mesmo, a gente vai ver que a obsessão tem bem mesmo dessas questões, né? Da impertinência, da perseguição, a gente vai ver isso em todo o estudo de hoje. A gente também tem como uma conceituação textual, que é uma preocupação com determinada ideia que domina doentemente o espírito, e resultante ou não de um sentimento recalcado. E a gente vai ver também que tem um pouco desse conceito para nós também, quando a gente fala do conceito do espiritismo, né? Que é essa questão de a gente ter esse domínio. Né? A gente precisa lembrar bem dessa palavra, tem a ver com domínio. Tá? Então, aqui a gente vai ver a palavra obsedar ou obsediar, que já é o processo em si, já é como se fosse uma questão da ação, do processo da obsessão, e a gente vai entender aqui, significa tornar-se assíduo junto a alguém. Olha, mais uma vez a questão, né, de a gente estar junto, importunar com assiduidade, apoderar-se de uma ideia de determinado espírito, não lhe dando descanso. Isso também a gente precisa colocar na nossa cabeça, né, que não tem descanso para aquele processo obsessivo. Ou seja, causar obsessão. Isso significa obsedar, obsediar. E quem são os atores principais do processo obsessivo? Nesse processo, existe uma questão de relação. E essa relação, a gente vai ver que ela parte dessas duas palavrinhas aqui, que são, a partir de hoje também a gente vai gravar. A afinidade entre os dois espíritos, certo? Que é a tendência dos corpos para se unirem por ter os mesmos gostos. Isso é importante a gente entender. Então, existe afinidade entre essas duas pessoas. Não tem essa questão de, eu estou com um processo obsessivo, mas esse espírito não tem nada a ver comigo. Não. Todo processo obsessivo, aquele espírito tem a ver comigo. E tem um processo de sintonia, onde esses corpos possuem os mesmos interesses. Os mesmos interesses. Olha lá, ou eu tenho os mesmos gostos, ou eu tenho os mesmos interesses. Isso é muito importante para a gente entender. E aí a gente vai ver aqui, vai começar a falar agora do processo em si. Vamos falar agora do obsessor, porque o processo obsessivo ele vai ter o obsessor, o obsediado, né, e o processo em si. Então, a gente vai falar um pouco de cada, certo? Então, a gente vai ter aqui, na Série dos Médiuns, ele coloca essa frase que é interessante, né? Obsessores visíveis e invisíveis são nossas próprias obras, espinheiros plantados por nossas mãos. A gente também precisa entender isso. Né? O processo obsessivo, ele tem parte de nós. Nós fazemos parte disso. Não tem essa coisa de que eu não tenho parte nenhuma nisso. Tá? Então, o processo obsessivo, eu tenho parte. Então, isso é importante a gente entender um pouco mais tarde, porque a gente vai entender que eu também vou resolver o processo. Então, isso também depende de mim, certo? Então, a gente vai ver aqui esse texto que é
bem forte, né? Que é do livro Obsessão e Desobsessão da Sueli Caldas Schubert, no capítulo 13. Ela inicia assim, ó, o obsessor é uma pessoa como nós. Né? E dessa ideia que a gente tem de que o obsessor é algo assim, né? Monstruoso, né? Ou que tem chifre, ou que é vermelho, ou lá sei qualquer coisa parecida. Não é. Ele é uma pessoa como nós. Então, ele coloca aqui, ó, não é um monstro teratológico, sabe, das trevas, onde tem a sua morada para todo sempre. Não é. Né? Não é um ser diferente que só vive de crueldades, nem um condenado sem remissão pela justiça divina, até porque não existe, né? Esse condenado para sempre, nós sabemos disso. Então, ela coloca várias formas que é para a gente justamente ter essa certeza em nós. Né? Ó, não é um ser estranho a nós, que é interessante, não é um ser estranho. A gente falou da afinidade da sintonia, então não pode ser um ser estranho, é um ser com quem eu tenho alguma relação. É alguém que privou de nossa convivência, de nossa intimidade, por vezes com estreitos laços afetivos, e alguém talvez a quem amamos outrora. Olha lá, a quem amamos. A quem amamos. Né? Ou seja, eu posso conviver com alguém que hoje tem toda uma dificuldade comigo, uma inimizade, que me persegue, que me faz mal, e que pode, um dia, a gente pode ter vivenciado um processo de sentimento muito intenso, muito forte. Pode ter sido alguém muito próximo, um irmão, mãe com filho, pai com filho, esposo, esposa. Né? Então, assim, vivenciou um laço muito intenso. Ou um ser desesperado pelas crueldades que recebeu de nós. Olha lá, ou seja, né? Só é de um lado, né? Nesse passado obscurecido, que a bênção da reencarnação cobriu com os véus do esquecimento quase completo em nosso próprio benefício. Então, mais uma vez, ela coloca aqui, ó, que não é só essa coisa tão assim estranha, tão longe, tão diferente, tão distante de nós, não. Está muito próximo de nós. É para isso que ela colocou toda essa conceituação. E aí ela colocou aqui, ó, o obsessor é o irmão. A quem os sofrimentos e desenganos desequilibraram certamente com a nossa participação. É o irmão. Ele é irmão, certo? A gente nunca pode esquecer isso. Ele não é alguém que está ali jogado e que nem filho de Deus é. Ele é irmão. Muitos, por desconhecimento, transferiram para o obsessor os atributos do próprio demônio, se este existisse. Tem aquela ideia assim, porque é o demônio, porque tudo dá errado na minha vida porque é o demônio. Né? Porque quebrou, é o demônio. Porque bateu, é o demônio. Porque invadir a minha casa foi o demônio. Se esse for um obsessor meu, ele não é um demônio, acabamos de descobrir, né? Acabamos de descobrir que ele é nosso irmão. Né? E se ele está ali com a gente, alguma coisa a gente vivenciou com ele. Tá? A gente precisa colocar isso na nossa mente, né? Isso facilita a vida, tá? Por isso que a gente está aqui. Então, qual é o modo de ação desse obsessor? E aí tem aqui esse texto, que é de Semente de Vida Eterna, do Manuel Filomeno de Miranda, que ele vem colocando assim, no capítulo 30. Sutilmente, a princípio, delicado processo de hipnose, a ideia do Ocidente penetra a mente do futuro hóspede, que, desguardado das reservas morais necessárias, começa a dar guarida ao pensamento infeliz, incorporando as próprias concepções e traumas que vêm do passado, através de cujo comportamento cede lugar à manifestação ingrata e denominadora de alienação obsessiva. Eu coloquei essa questão aqui porque ela é muito importante, tá? Mas aqui, ó, é um processo de hipnose. Então, é importante a gente entender que ali tem, né, um processo de comando. Existe um processo de comando, seja daqui para lá. Eu que estou fazendo esse processo de comando, ou de lá para cá. Né? A gente sempre entender que nem sempre é só um espírito que é meu obsessor, mas eu posso ser obsessora desse espírito, então eu posso estar dando essas ordens, né? Eu posso estar enviando todos os dias uma mensagem repetidamente, fazendo com que essa pessoa seja obsediada e está lá do outro lado. É um espírito, tá? Então,
um delicado processo de hipnose, que desguardado das reservas morais necessárias, isso é algo que a gente vai repetir também muitas vezes, porque tem muito a ver com a questão moral, né? Tem muito a ver com a questão de nós não termos ainda as virtudes em nossa alma para não nos permitirmos entrar nos processos obsessivos. Então, a gente começa a dar guarida a esse pensamento infeliz, né? E vai vivenciar com ele. É algo que é leve, inicialmente, né? Por isso que a gente vai ver depois que existem várias gradações de obsessão. Então, é algo que é leve, que começa de forma leve, mas que pode chegar até ao mais grave, que é o processo de subjugação. Incorporando as próprias concepções e traumas que vêm do passado, através de cujos comportamentos cede lugar à manifestação ingrata e dominadora da alienação. Por que alienação? Justamente porque eu... Por isso eu chamo isso de alienação, certo? Então, quanto que é importante que a gente se conheça para a gente saber, peraí, agora quem está pensando, eu ou não sou eu? Ah, não, mas é porque eu converso dentro da minha cabeça. Tem gente que fala assim, né? Que conversa. Não, é porque eu bato papo dentro da minha cabeça. Você bate papo com quem? Não comigo mesmo. Não dá. Não dá para bater papo consigo mesmo. Né? Imagina, eu mesmo começo a falar alguma coisa, eu mesmo começo a responder ou bater papo com essa pessoa. Não pode. Né? Então, se eu estou começando a bater papo, opa, tem alguém aí extra. Tem alguém aí enviando essas informações. E por isso a importância de a gente se entender, se compreender e se conhecer. Para que eu tenha essa ideia assim, ó, peraí, agora não sou eu mais. Essa ideia não é minha, certo? Porque quando eu sei disso, eu não me deixo incorporar o processo, aquelas concepções de outro, nem me deixo ceder lugar para que eu entre no processo de alienação. Todos nós, eu gostei dessa frase, por isso eu separei, todos nós podemos ser alvo de uma obsessão. Isso é importante, porque existem pessoas que acham que não podem ser alvo, né? Não, eu sou, não sei, eu sou palestrante. Eu vou me colocar de exemplo, eu sou palestrante da casa espírita, então nem o espírito chega em mim, porque eu sou fantástica. Como assim? Eu sou maravilhosa, né? Então, assim, eu colaboro, né? Como diz o Almir, eu tenho bônus hora, então, assim, espírito não chega em mim, né? Eu tenho um escudo, outra coisa, eu entrei aqui na casa espírita, todos os espíritos são liberados de mim, isso não acontece, não existe isso. A gente tem até filmetos, né? Dizendo que quando a gente sai, eles ficam esperando a gente lá fora, quando a gente sai, eles pegam a gente de novo. Por isso que eu coloquei aqui bem grandão, né? Ainda coloquei de outra cor, que nós podemos ser alvo de uma obsessão. Todos nós, não importa quem seja. Nossa conduta é um fator preponderante para determinar o sucesso ou o fracasso da obsessão. Por isso que eu falei ainda agora da questão moral, né, das virtudes, porque tudo tem a ver com a nossa conduta. Então, não podemos achar que se estamos na promiscuidade, se desejamos o mal aos nossos irmãos, se somos egoístas, orgulhosos, nossas companhias são de alta elevação. Não faz sentido isso. Né? Eu achar assim, que eu desejo mal para o meu vizinho que joga lixo na porta da minha casa. Joga lixo na porta da minha casa, eu digo, mas olha que praga de vizinho é esse? Porque depois que eu saio daqui, pronto, acabou minha santidade. Eu começo a espraguejar os outros, né? Começo a dizer que ninguém presta, começo a falar que no trânsito o cara que passou é porque ele está de mal com a vida hoje, por isso que ele passou na minha frente, né? Então, assim, existem várias situações em que a gente sai, ou a gente se deixa sair da linha, né? Sair da linha que estava tão bem. Quando a gente está aqui dentro, há uma tendência a gente sintonizar com os bons espíritos, a gente fica assim, eu estou me sentindo numa paz, está tudo tão maravilhoso. Aí tu sai aqui na porta pisando no cocô do cachorro, já dizia aquele cachorro. Aí tu diz, não pode. Não, senhor, eu acabei de sair do centro. Peraí, calma. O que eu vou fazer agora? Entendeu? Então, assim, é algo que é muito pequeno, gente. É muito pequeno. Então, os nossos aborrecimentos, né, os nossos processos de orgulho, de egoísmo, né, de maldade que nós temos dentro de nós, é muito sutil. São vários detalhes da nossa vida, tá? Então, por isso que é importante que a gente entenda que não tem como a gente ter companhias maravilhosas,
né, de alta elevação se a gente tem esses pensamentos ainda na nossa cabeça. E quem é o obsedado? A gente viu quem é o obsessor, a gente viu como é que ocorre o processo, agora a gente vai ver quem é o obsedado. Então, no processo obsessivo não existe vítima e nem algoz. Não existe isso. Não existe a graça. Todo mundo aqui faz mal para mim, por isso que acontece. Ah, não, eu que faço mal para todo mundo. Não existe esse. Sempre vai ter os dois lados, tá? Sempre vai ter alguém que fez algo para alguém. Sempre vai ser assim. E se a gente vê na mediúnica, a gente vê, na verdade, ao contrário, né? A gente pensa que a gente é sempre o bonzinho, né? E existe sempre um ladrão, mas no fundo, a gente vê o contrário. Né? Nas nossas comunicações, nós somos os ladrões, né? Nós somos aqueles que fazemos mal. Pois o obsessor se aproxima do obsedado pela lei da afinidade. A gente viu lá no início, lembra? A gente primeiro viu os conceitos. Espera aí, primeiro vamos ver conceitos que são importantes para nós. A gente viu que, precisa de afinidade e de sintonia, certo? Então, vamos lá. A gente tem, agora, vários momentos que são importantes para a gente, que são em que momentos são verificados os processos de obsessão. A Bíblia, ela é algo que a gente, durante esses anos, aí desde que Jesus, por exemplo, está aqui, porque antes de Jesus já tem os postulados de Moisés, mas depois de Jesus, a gente tem o Evangelho, que nós, por exemplo, espíritas, temos o Evangelho todo ali, né? Todo separado, que a gente tem vários textos falando do Evangelho. Então, a Bíblia, para a gente, tem muita importância, né? Então, é importante que a gente entenda que o Espiritismo faz parte do processo de Jesus, que nós somos cristãos, eu sempre coloco isso, e que tudo que nós estudamos está assim na Bíblia. Pode estar de uma forma alegórica, pode estar de uma forma que parece que não é, mas é. Por isso que a gente traz, existe sim situações em que se falou dos processos obsessivos, né, que Jesus esteve à frente desses processos, Jesus vivenciou com esses processos e por isso a gente precisa falar deles lá dentro da Bíblia. Olha lá. A gente tem lá em Marcos 1, de 21 a 28, todo um texto. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado indo ele à sinagoga ali ensinava. Maravilharam-se. Ai, obrigada, meu amor. Você é fantástica. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. Estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo. Será que é um homem com um espírito imundo? O que será que era? O qual exclamou, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Pensei que és o Santo de Deus. Olha lá, o Espírito sabia quem era Jesus. E repreendeu Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Tinha autoridade, né? Tinha virtude para isso. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Inclusive, foi por conta disso também que muitos dos doutores da lei complicaram a vida de Jesus, né? Porque ele fazia coisas que, para eles, era assim, como assim? A gente não consegue fazer isso? Como é que esse homem consegue fazer? Então, onde ele vem, e aí criou toda uma inveja, né? Todo um movimento, né? Em torno de Jesus também, para que ele fosse para a cruz. Uma das questões foram essas. Isso foram vários momentos, né? A gente vai ver aqui, Jesus, o obsedado, a gente procura na internet, a gente encontra vários momentos, né, de Jesus com histórias que lembram para nós a obsessão. E são processos obsessivos.
Aqui de novo, Marcos 8,16, a gente vai ver, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Mais uma vez, falando, dos endemoniados. E de que a palavra de Jesus expulsou os espíritos. Expulsou os espíritos. Ah, não, mas aí é só o demônio que entra na gente. Meu Deus, é muito demônio, então, meu querido. Bora começar a ver que é demônio que não acaba mais. Esse demônio está se repartindo em quantos? Né? Desde a época de Jesus se fala da questão dos endemoniados, e até hoje estão aqui. E até hoje, inclusive, dentro do centro espírita. Né? A gente recebe pessoas que estão bem difíceis, bem ruins. Né? A gente tem aqui em Atos também. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, era uma jovem, que tinha espírito de adivinhação. Alguém já ouviu falar do espírito de adivinhação? E lembra? O que lembra? O espírito de adivinhação, né? Lembra a mediunidade. A qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Ela cobrava, né, pelas adivinhações. Se ela adivinhava e as pessoas estavam crendo nela a ponto de pagar e ela ficar famosa, significa que o que ela falava era correto. Então, ela se comunicava com os espíritos. Né? Se ela se comunicava com os espíritos para falar das pessoas, da vida das pessoas, do que já passou, do que poderia vir, significava que era médium. Então, esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Olha lá. Isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora sai. Processo de suicídio. Né? Eu achei interessante porque vocês verem aqui a foto, o rosto dela aqui, né? E aqui, expulsa um demônio de adivinhação da mulher. E por isso também se fala até hoje, né? Não só por conta da história de lá de Moisés, que disse que não era para ninguém estar conversando com o espírito, não era que esse negócio era tudo errado, né? Por isso que todas as histórias que se fala dos espíritos, das comunicações, dos processos de obsessão, eles são tão comentados de forma tão ruim, né? São utilizados assim de formas, são falas que, não, isso é tudo do demônio, né? São falas difíceis mesmo, porque não vai-se a fundo para descobrir o que realmente é isso aqui. Então, fica muito fácil dizer assim, ó, é tudo do demônio. Mais um, Mateus 17, 14 a 20, quando chegaram a multidão, aproximou-se-lhe um homem pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Esse daqui é bem conhecido, né? Eu tenho certeza que muitos conhecem. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, desde aquela hora o menino sarou. Mais uma vez, um processo obsessivo. Né? Porque se o espírito saiu, processo obsessivo. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? Por que os discípulos não conseguiram fazer isso? E Jesus lhes disse: por causa da vossa incredulidade. Faltava fé, faltava moral, faltava virtudes, para que eles tivessem essa certeza dentro do coração deles, né, da mente deles, para dizer assim: não, saia, e quem está dando a ordem sou eu, porque eu creio em Deus. Faltava isso neles. Se tiveres fé como um grão de mostarda, diz este monte, passe daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. E por isso Jesus comparou, né? Até um grão de mostarda, que é bem pequeno, então a gente precisava de pouca. Segundo o que diz Jesus, a gente precisa de pouca fé, mas é uma fé com tanta certeza na gente, né? Com tanta certeza na nossa mente, a ponto de a gente fazer
esses, como diz ele, né, esses prodígios que ele fazia. Né? Então, fazer essas questões de a gente tirar os espíritos, né, entre aspas, né? Fazer com que as pessoas se sintam libertas, é algo que precisa de muita fé, não só nossa, mas da pessoa que está ali com o espírito também, que a gente falou lá no início. E aí a gente vem para a parte que muitos de nós já conhecemos, mas que também é muito importante a gente falar, né? Que é o processo da obsessão dentro da doutrina espírita. Nós somos, a doutrina espírita, o espiritismo, nós somos os que mais conhecemos de processos obsessivos, porque nós conhecemos da mediunidade, nós conhecemos das comunicações com os espíritos, então nós somos a doutrina que mais fala e mais entende. Né? Se você for em qualquer outra religião que não se fala das comunicações, não tem a facilidade que nós temos. Nós estudamos a fundo as comunicações. Né? Nós estudamos a fundo todos os processos que ocorrem, inclusive dos processos obsessivos. Então, somos os melhores para se falar de comunicação. Não tem quem entenda mais, né, das comunicações espirituais do que nós, o espiritismo. Certo? Não estou falando nós, gente, não. Estou falando do espiritismo, da doutrina espírita. Né? Então, se a gente quiser saber mais, é só a gente pegar os livros e começar a ler, começar a estudar e se aprofundar e buscar, e a gente vai compreender. E aqui, então, vem o Livro dos Espíritos, no capítulo 9, a questão 465, nós vamos ter várias questões para serem lidas, e aqui vem com que objetivo os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal. Essa pergunta, eu acho que é, assim, muito boa. Viu? Né? Por que a gente... Né? Que objetivo é esse? Por que esses espíritos vêm e nos induzem ao mal? Né? Para nos fazer sofrer com eles. Olha aqui a resposta. Né? Para que a gente sofra junto com eles. Existe uma vontade muito grande. Eles chegam com muita vontade para dizer isso. É para sofrer junto comigo, porque ele merece sofrer. Porque ela merece sofrer junto comigo. Porque me fez sofrer, então agora vai sofrer. Né? E por que Deus permite que esses espíritos nos incitem ao mal? Porque a gente sempre vai perguntar assim, mas cadê Deus? Não é? Deus está dormindo nessa hora que esse espírito pegou e começou a me influenciar e começou a me fazer mal? Não. Os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Porque eu preciso ser testado. E está escrito o quê? Que se eu tiver virtudes, se minha moral for elevada, e quem vai construir isso sou eu, não é o meu vizinho, nem meu pai, nem minha mãe, quem tem que construir sou eu não vou me deixar permitir vivenciar processos obsessivos. Né? Então, não vou necessitar vivenciar no mal. Então, a gente tem uma caminhada grande nesse processo, né? De nos deixar, de nos permitir entrar o Evangelho no nosso coração, porque é ele que vai fazer com que a gente realmente seja melhor. Né? Porque Jesus que falou que ele era o caminho, a verdade, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, nós vamos ter que seguir por ele. Não tem outro caminho, só tem esse. Olha lá o restante. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito. E é por isso que passas pelas provas do mal até chegar ao bem. É necessário que eu passe. Nossa missão é a de te pôr no bom caminho. E quando mais influências agem sobre ti, és tu que as chamas. Viu? Não é ninguém que chama. Eu falei, não é o vizinho, não é o papai, não é a mamãe, não é a titia. Não, sou eu que chamo. Sou eu que chamo. Eu preciso entender isso. Sou eu que chamo. Pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm em teu auxílio no mal quando tens a vontade de o cometer. Eles não podem ajudar-te no mal, senão quando tu desejas o mal. Certo? É um processo, né, de ir e vir. É um processo que ocorre dos dois lados, que vai e volta. Certo? Então, não é algo que só eu faço, e nem algo, se eu fosse entender como um demônio, que só o demônio faz, só ele é malzinho, só ele tem garfinho. Não, eu também tenho.
É difícil a gente entender, né? Mas eu também tenho meu garfinho, tá bom? Porque eu também sou mau. Por isso me vincula a ele. Se és inclinado ao assassínio, pois bem, terás uma nuvem de espíritos que empreenderão esse pensamento em ti, mas também terás outros que tratarão de influenciar para o bem, o que faz que se reequilibre a balança e te deixe senhor de ti. Olha aí, tá vendo? Então, o processo ele é do ir e vir, mas muitos vão estar presentes para te influenciar para o bem. A gente também não pode pensar assim, só existe o mal, não é? Ah, não, só existe espírito para me influenciar para o mal e eu vou entrar no processo de derrocada até o fundo do poço. Não. Sempre vai ter espíritos que me amam, espíritos que querem que eu fique bem, espíritos que querem que eu saia do processo perto de mim, me dizendo o que é para eu fazer. Muitas vezes sou eu que não quero fazer, que não me permito fazer, que não me permito ouvir e ir lá fazer o que é solicitado para que eu faça. É assim que Deus deixa a nossa consciência a escolha da rota que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Então, mais uma vez, a escolha da rota é minha. É minha. Só eu que tenho que escolher a rota que eu tenho vontade. Por isso que foi falado das portas, né? Então, a porta estreita ou a porta larga, sou eu que escolho. Vamos a uma outra pergunta, a 470. Os espíritos que procuram induzir-nos ao mal e que assim põem à prova a nossa firmeza no bem, receberam a missão de o fazer. E se é uma missão que eles cumprem, terão responsabilidade nisso? Uma pergunta também muito importante para nós. Nenhum espírito recebe a missão de fazer. Nenhum. É uma escolha nossa. Nós somos frutos do amor. Nós somos parte de Deus. Nós somos centelha divina. Deus nos criou para vivermos o amor. Nós, porque Ele também nos deu livre-arbítrio, nós que escolhemos o caminho errado. E escolhemos não fazer parte do amor durante algum tempo. E mesmo assim, Ele nos aguarda. Ele nos espera voltar, né? Então, nós estamos no processo. Hoje, nós que já conseguimos pensar em uma religião, que já conseguimos nos conectar com uma religião, nós já estamos no caminho de volta. Nós já estamos devagar voltando. E é necessário que a gente tenha muita força para a gente se manter ali firme, não nos deixar parar no caminho, né? Cair no caminho para que a gente continue. Então, a resposta dos espíritos é que nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal. Quando o espírito age para o mal, é por sua própria vontade. Portanto, será responsabilizada pelas consequências de suas ações. E é sempre assim. E por isso nós estamos aqui. Porque nós vivenciamos muito mal e ainda estamos vivendo. Porque o mal não é só pegar um tiro e matar, pegar um revólver e matar. Né? O mal não é só estuprar, o mal não é só roubar, não é só isso. Isso é uma parte do mal que a gente vê gigante, assim, que a gente... eu não faço isso, se eu não faço isso, eu vou para o céu. Né? Eu nunca matei, eu não faço nada para ninguém, nem de bom nem de ruim, então eu não vou para o céu. Né? Então, são muitas falas dessa questão, assim, é muito fácil entrar no céu. Mas nós somos estes aqui, ó, que estivemos no mal e estamos vivenciando já as consequências. Por isso que a gente, né, vivencia em meio a tanta dor. Né? Isso tudo que a gente está vivenciando, das catástrofes da natureza, dos nossos sofrimentos em relação às questões da vida, às questões das outras pessoas que nos rodeiam, né? Os usos de droga na nossa família,
as depressões, as ansiedades, as doenças mentais, as doenças dos cânceres, né? Então, assim, são tantas questões dolorosas, consequências. As ações foram nossas. Porque Deus é infinitamente bom, mas ele também é justo. Se ele é justo, tudo que nós estamos passando é somente consequência das nossas ações. Deus pode permitir que o Espírito atue para nos testar, mas ele não ordena fazer o mal. Cabe a nós rejeitar a influência dos espíritos inferiores, praticando o bem e confiando em Deus. É necessário que eu entre numa outra sintonia. É necessário. Enquanto eu estiver aqui na mesma sintonia dos espíritos maus, eu posso vivenciar o processo da obsessão. Vamos lá. A outra questão. 480. Que se deve pensar da expulsão dos demônios mencionada no Evangelho? A gente leu lá primeiro, na Bíblia, no Evangelho, nós lemos Mateus, lemos Marcos, né, Paulo. Olha aqui, agora me vai perguntar. Depende da interpretação que se lhe dê. Se chamar de demônio ao mau espírito que subjuga o indivíduo, desde que se lhe destrua a influência, ele terá sido verdadeiramente expulso. Então, assim, se chamar de demônio ao mau espírito, viu? Eu posso até chamar de demônio, tem um monte de demônio. Posso chamar. Mas o demônio que nós chamamos é um espírito que nos influencia, né? Que anda conosco por alguma cobrança de algo que a gente fez. Ou que a gente está fazendo para ele, né? Desde que se lhe destrua a influência, ele terá sido verdadeiramente expulso. Se ao demônio atribuirdes a causa de uma enfermidade, quando houveres curado, direis com acerto que expulsastes o demônio. Então, todos os processos que acontecem de vinculação nossa com os espíritos, eu posso chamar esse espírito de demônio, se eu quiser. Mas eu não posso dizer que eles não existem. Eu não posso dizer que não existe essa vinculação. Eu não posso dizer que a gente não se comunica com eles, já que a gente conversa sozinho. Certo? É isso que não faz sentido. Eu preciso entender que esse demônio é um espírito e esse espírito se vincula assim comigo. E para que eu me liberte dele, é necessário que eu modifique. Eu não posso só dizer assim, sai daqui, em nome de Jesus, saia de perto de mim. Não é tão fácil. Está escrito lá no Evangelho. Jesus, uma autoridade, fazendo. Mas a gente vai gritar, vai espernear, vai se jogar no chão, vai tomar banho, né? Que uns chamam banho, né? Banho de sal grosso, banho de... O que mais? Banho de os povo do banho, né? Tem uns que vão para o mar. Eu vou lá para o mar, eu vou tomar o mar, vou me libertar de tudo, eles vão para a cachoeira, né? Gente, pode ir para qualquer lugar. Pode sair correndo. Como disse o Tirulipa que falou, né? A gente vai junto, então não adianta. O espírito vai junto com a gente tomar banho, acho uma maravilha tomar banho de cachoeira. Eles, poxa, meu irmão, tanto tempo que eu não tomo banho de cachoeira. Ele vai voltar contigo. Por quê? Porque precisa de uma mudança moral. É interior. Não é algo que vem de fora. Né? Aqui a gente tem também uma conceituação na coletânea de preces espíritas, que já é agora do capítulo 28, só que agora é do Evangelho, e tem 81. Na prece pelos obsediados. Aí ele coloca uma conceituação. A obsessão é a ação persistente que o espírito mau exerce sobre o indivíduo. Lá no início a gente falou da questão, né? Dele ser persistente, dele estar presente sempre. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo das faculdades mentais. E isso a gente vai ver muito bem quando a gente vê a classificação, né? Porque pode ser muito simples, mas pode ser muito grave. Oblitera todas as faculdades mediúnicas, traduz-se na mediunidade prevista pela obstinação de um espírito que se manifestar com exclusão de todos os outros. Aquele da São mais ímpio, né? Então, assim, até
aquela pessoa que tem uma faculdade mediúnica, ela vai se perder no processo, ela vai... Inclusive, o médium, ele é a pessoa mais fácil, né? Por quê? Porque ele está em comunicação o tempo inteiro, então há necessidade de ele, né, entender muito bem esse processo, essas ligações. Porque quanto mais ele entender, mais ele vai conseguir estar trabalhando para não entrar no processo de obsessão, que vai caminhar, pode caminhar até a loucura, inclusive. Aqui a gente tem o livro dos médiuns, da obsessão, o item 237. Entre os escolhos que apresenta a prática do espiritismo, o Cumpre se coloca na primeira linha, a obsessão. Olha lá como é interessante para nós, né, estudar. Isto é, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Aqui é o domínio. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Isso é muito importante. Não tem como um espírito superior me dominar. Isso não vai acontecer, tá? O domínio, o querer te cercear, o querer te manipular, isso é de espírito inferior, é de espírito mau. Então, os bons espíritos, nenhum constrangimento infligem. Nenhum. Se a gente não quer fazer alguma coisa, eles não vão ficar te perturbando por isso, né? Então, eles aconselham, combatem as influências dos maus. Se não os ouvem, eles retiram-se. E por isso, muitas vezes, nós continuamos nos processos obsessivos. Por quê? Porque o espírito bom, ele vai lá e te diz, meu irmão, vamos lá, vai lá na tua igreja, vamos começar a ler teu evangelho, né? Vamos começar a melhorar, ver se tu consegue melhorar mais o teu pensamento. Ele vai ficar lá te dando... Tu não quer? Não quero, continuo sendo, né? Falando mal, não monitorando, não melhorando o meu pensar. Ele diz, me desculpe, mas eu já fiz a minha parte. Né? Mas o espírito mal, ele vai ficar lá, ó. Né? Se desse, ele arrancava todas as tuas unhas. Né? Se desse, ele fazia isso. Então, aos maus, ao contrário, se agarram àqueles de quem podem fazer suas presas, ó. Se chegam a dominar algum, identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se for a verdadeira criança. Ó, a gente dominado na mão deles, na mão de um espírito inferior, a gente fica como se fosse uma criança. E quando a gente domina também, a gente faz com que o outro seja como se fosse uma criança. É muito forte. Né? Quando a gente tem essa ideia do domínio, né? E se a gente perceber, tem pessoas que a gente pode lembrar ou que a gente pode pensar na gente mesmo, que a gente não pensa na gente, né? Só pensa nos outros. Menina, acabei de me lembrar, eu tenho uma tia que ela é assim, ela domina todo mundo. Eu sou igualzinho, mas eu não lembro de mim. Eu sou um anjo, que é isso? Nunca fiz isso? Nunca dominei ninguém, né? Então, assim, às vezes a gente quer dominar nosso filho, a gente diz, não, tu não vai para lugar nenhum. Não, tu não vai fazer nada. Não, tu não pode fazer. Mas, mãe, deixa... Não, tu não pode fazer nada, só pode fazer se for comigo, só pode fazer se eu estiver olhando, só pode... Tudo essa... O menino já está com 25 anos de idade. 25 anos, já era para ele estar já fazendo tudo que ele quiser. Eu digo, não pode não. Só pode se for sob meu olhar. Quem manda em ti sou eu. Né? Então, assim, ó, te cerceia, ele te diz não. Ele te segura e diz não, tu só faz o que eu quiser. Às vezes o pai é assim, né? Às vezes o casal é assim. Ainda bem que é mais difícil, né? Sempre Deus coloca né? Um bonzinho, um pouquinho menos malzinho, mais malzinho, né? Sempre coloca assim junto, que é para a gente não sofrer tanto. Então, mas é assim, é sempre assim, é menos malzinho, mais malzinho, ou o pai ou a mãe, que é para não dar muita pressão, né? Senão dá muito choque. Entendeu? Vamos lá, que a gente está finalizando. A gente tem também aqui do Loucura e Obsessão, as obras complementares agora, do Manuel Filomeno de Miranda, que é o Espírito, Psicografia de Divaldo. A obsessão é resultado do intercâmbio psíquico, a gente sempre entender, emocional ou físico, entre dois seres com sentimentos em desequilíbrio. Olha lá, ó, entre dois seres, faltou até o S aqui, né? Com sentimentos em desequilíbrio. Os dois não estão bem.
Os dois. Por exemplo, os chamados amores possessivos, né? Que não são amores de verdade. Ou então ódio alimentado pelo desejo de vingança. Então, sempre tem ali os dois, vivenciando desequilíbrios mentais, na maioria das vezes, né? Aqui, ó, outra obra, Dramas de Obsessão, pelo Bezerra de Menezes, psicografia de Ivone Pereira. Então, acrescentamos que a responsabilidade permanecerá também com o próprio obsidiado, visto que não só não houve a verdadeira alteração mental, como também nenhum homem ou mulher será jamais influenciado ou obsediado por entidades dessa categoria se a estas não oferecer campo mental propício à penetração do mal, que é aquilo que a gente colocou desde o início, né? É necessário que eu tenha alimento. Eu preciso alimentar esse processo. Se eu não tiver alimento, que é o mal, eu não vivencio ele. Pois a obsessão de qualquer natureza nada mais é que duas forças simpáticas que se chocam e se conjugam numa permuta de afinidade. Mais uma vez falando da afinidade. A ideia dos textos é que a gente consolide, né? Que a gente tenha cada vez mais certeza. Todos os livros vão falar textos semelhantes de tudo que a gente conversou. Então, aqui a gente vai ter o Ação e Reação, de André Luiz, a psicografia de Chico, que é o do nosso lar, né? O André Luiz. A obsessão não passa de um estado anormal da mente, subjugada pelo excesso de suas próprias criações a pressionarem o campo sensorial infinitamente acrescidas de influência direta ou indireta de outras mentes desencarnadas ou não, atraídas por seu próprio reflexo. É sempre bom a gente pensar, desencarnadas ou não. Eu posso estar sendo influenciada por alguém encarnado. Não necessariamente essa pessoa está desencarnada. Nunca esquecer que nós somos espíritos, que estamos somente encarnados agora. Mas nós somos espíritos com o mesmo potencial dos que estão desencarnados. A diferença é que nós não estamos vendo. Nós não estamos vendo esses espíritos, né? Mas eles são tão espíritos quanto nós. Okay? Aqui, finalizamos. Vamos aguardar todos no próximo sábado para assistir às Casas da Obsessão.